A gente segue falando sobre essa sobretaxa de Donald Trump contra produtos brasileiros e também os impactos no mercado e todo o setor produtivo brasileiro. E sobre isso a gente conversa agora com o William Roberto Crestani, que é sócio da área tributária do escritório Pinheiro Neto Advogados, com quem eu tenho o prazer de dividir tela e conversar aqui no Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, William. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos ouvintes. William, quer iniciar? Fica à vontade. Não, por favor, por favor. Eu queria te perguntar, William, acerca dessa... Hoje a gente acompanhou mais cedo uma perspectiva, uma previsão por parte do secretário Guilherme Mello, de Política Econômica do Ministério da Fazenda, avaliando que, num primeiro momento, a gente poderia até ter um efeito desinflacionário sobre produtos aqui dentro, no mercado interno, pensando exatamente nesse aumento da oferta de produtos que anteriormente seriam exportados para os Estados Unidos e agora não vão ser mais. Eu queria entender se essa leitura por parte do Ministério é correta na sua opinião e que a gente pensasse também um pouquinho mais a longo prazo. Claro. Num curto prazo faz sentido, na medida em que mais produtos vão ficar no Brasil, né, porque não se encontra um mercado, um destino rápido para a grande maioria deles, especialmente os produtos de maior valor agregado. Mas no médio e longo prazo a tendência é o contrário, porque na medida em que os preços vão se reduzindo, diminui-se o incentivo para se produzir essas mercadorias. Então, o resultado é que, embora no curto prazo possa ter uma queda de preço e até afetar positivamente a inflação para alguns produtos, no médio e longo prazo há uma diminuição no interesse da indústria, enfim, de produzir esses produtos na quantidade que estava acontecendo. Então, esse efeito que foi mencionado, ele seria de curto prazo só, e seria para setores específicos, especialmente algumas commodities que o Brasil exporta em grande quantidade para os Estados Unidos, como café, sucos, e que tem também carne, né? E que também tem mercado aqui no Brasil. William, e pensando do ponto de vista dessa tentativa por parte do governo, em muitos aspectos, de tentar minimizar os possíveis impactos dessa tarifa de Donald Trump para a economia brasileira, a gente sabe que esses impactos são setoriais, é evidente. Só que, por exemplo, para o setor da indústria, os Estados Unidos são o principal mercado, do ponto de vista de receita, de envio das exportações. Eu queria entender nesses impactos setoriais, evidentemente, a gente pensar na contaminação de toda a cadeia, como esse aspecto, dessa ausência de mercado, ou pelo menos uma dificuldade maior de consolidar transações comerciais com um mercado tão significativo como o dos Estados Unidos, impacta setorialmente esses setores que são mais afetados, como a siderurgia, o setor de petróleo, também você citava, a carne, o café, enfim. O que a gente pode esperar exatamente para o comportamento desses setores? Perfeito. Eu acho que o impacto ele é tanto para as empresas que exportam para o Brasil, como para alguns setores aqui dentro que tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, no sentido de fazer parte, integrar a indústria americana. Então, por exemplo, o primeiro impacto mais imediato é justamente para as empresas que exportam para os Estados Unidos, sobretudo petróleo, no caso da Embraer, por exemplo, é outro exemplo. A gente tem também o caso das commodities. Nesse caso, a gente tem uma perda de mercado e alguns desses setores eles vão buscar ali ter uma diversidade maior de destinos, tá? Para as commodities, e essa diversidade de destino ela é mais fácil de ser obtida, mas para produtos mais elaborados não, como é o caso dos aviões da Embraer, por exemplo. Não se vende avião com essa facilidade, né? E não tem um mercado tão amplo. Então ali deve ter uma perda e aí no médio e longo prazo, se isso não for solucionado, uma redução da atividade industrial aqui no Brasil. Agora, existem outros impactos também, porque tem empresas brasileiras, principalmente no setor automotivo, que eles fazem parte de uma cadeia mais ampla de produção. Então, eles produzem parte de uma máquina ou de um veículo que talvez vai ser montado lá nos Estados Unidos. Então, eles produzem aqui e exportam para os Estados Unidos. Na medida em que essa exportação começar a ficar muito cara, essas empresas vão ter que buscar outros lugares para produzir isso e vai reduzir
por consequência, a atividade industrial aqui no Brasil e de emprego. Então, os impactos dessa medida, se ela de fato for aprovada, eles são mais amplos, não estão restritos só para as empresas que exportam para os Estados Unidos, né? Pois Diretamente. Pois é, né, William? Não, a gente sabe, né? Sempre há esse efeito em cadeia, evidente, né? Economia completamente integrada, ainda mais nesse cenário que a gente tem uma economia muito globalizada e dependente, é evidente, desse fluxo de comércio global. Mas pensando na perspectiva de que o Brasil, como tem inclusive mencionado o presidente Lula, dessa possibilidade de aplicar o chamado princípio da reciprocidade. O Brasil adotando uma tarifa também de 50% para as importações de produtos americanos. E aí, enfim, a gente tem, é evidente, né, uma possibilidade também de uma resposta de Donald Trump, mas pensando do ponto de vista do aumento de custos e também daquilo que o Brasil importa dos Estados Unidos, né, principalmente alguns ativos, alguns artigos que são importantes para a indústria brasileira, eu queria, na verdade, que a gente tentasse desenhar esse cenário, William, sobre essa perspectiva de um impacto na economia brasileira a partir também de uma possível resposta do ponto de vista retaliatório, também aplicando tarifas aos Estados Unidos desse mesmo patamar. A lei de reciprocidade, que você mencionou, ela foi aprovada em abril desse ano, e ela prevê alguns instrumentos ali que o governo pode utilizar. Um deles é justamente aumentar a tarifa de importação, ou seja, imposto de importação, de mercadorias de origem americana, mas esse não é o único instrumento, tá? E talvez nem seja o mais interessante se aplicar aqui nesse caso. Existe, por exemplo, a opção de reduzir benefícios tributários que mercadorias americanas têm no Brasil. Existe a possibilidade de também restringir direitos de propriedade intelectual, que é algo que afeta muito as empresas americanas. E existe a possibilidade, inclusive, de aumentar alguns tributos, que é o caso da CID Royalties, que se paga quando é enviado o pagamento de royalties para o exterior, ou de serviços técnicos, e o caso também da Condecine, que é um pagamento que é feito no exterior para obras de audiovisual, né? Sobretudo filmes e séries. Então, o governo ele tem à disposição, com essa lei de reciprocidade, alguns instrumentos. O fato é que, se eles forem utilizados, principalmente o caso do aumento dos tributos de importação ou a redução de benefícios tributários, isso vai aumentar o custo de importação das empresas brasileiras. E, por sua vez, vai aumentar, seja o custo de produção no Brasil, porque muitos são insumos industriais, tá, ou maquinário industrial, ou de produtos que afetam a inflação aqui no Brasil. Então, esse instrumento ele precisa ser usado com muito cuidado, não só porque pode ter uma reação do lado americano, como já aconteceu em outros casos, mas porque ele pode gerar um desestímulo à produção aqui no Brasil ou até um aumento de inflação, né? William, e pensando exatamente nesse cenário de incerteza, a gente, na verdade, discute muitas hipóteses, até porque não há uma clareza. Primeiro, a resposta do governo brasileiro, de uma possível réplica ou tréplica do governo norte-americano. Então, eu sei que a gente discute muito sobre hipóteses, mas pensando exatamente sobre hipóteses, o que um empresário faz nesse momento? Porque a gente acompanhou agora, né, a gente trouxe essa notícia, por exemplo, dessas exportações de pescados para os Estados Unidos paradas em portos brasileiros. Ou seja, até que haja, evidentemente, uma acomodação e uma adaptação do mercado, o quanto a gente pode esperar uma estagnação, um cenário de stand-by por parte dos empresários e como isso impacta a economia brasileira como um todo? Bom, acho que a primeira consequência é essa que a gente está vendo de forma mais clara no setor de pescados, né, que é a interrupção de vendas que já estavam finalizadas e que só bastava fazer o transporte, porque o transporte demora e não consegue chegar a tempo antes de talvez entrar em vigor essas tarifas. Então, essa é a consequência mais imediata. A outra consequência, que tem alguns setores que conseguem fazer isso com mais facilidade, como é o caso das carnes ou de algumas commodities, é já começar a procurar outros possíveis mercados, sobretudo na Ásia. Tá? Não que eles vão conseguir, num curto prazo,
destinar toda essa carga que poderia ir para os Estados Unidos para outros países, mas isso é algo que já vai, eu acho que já as empresas já têm que começar a buscar. E a terceira coisa é acompanhar a forma como o governo federal vai se manifestar e, de alguma maneira, o setor privado ele pode contribuir para essa discussão, sobretudo por meio das associações de classe, seja dando insumos para o governo federal nessa possível negociação com o governo Trump, seja, de alguma maneira, pressionando a matriz americana, quando é o caso, né, de empresas que são subsidiárias de americanas, para que lá nos Estados Unidos eles também possam fazer algum tipo de pressão para que essas tarifas não sejam aprovadas ou, se elas forem aprovadas e entrarem em vigor, elas sejam reduzidas para alguns setores. Então, eu enxergo dessa forma, nesse momento, como que a iniciativa privada poderia trabalhar. Conversei aqui com o William Roberto Crestani, que é sócio da área tributária do escritório Pinheiro Neto Advogados, a quem eu agradeço pela disponibilidade de ter essa conversa aqui com a gente no fechamento de mercado. Muito obrigado, Vitor. Até mais.